Se Deus criou Satanás perfeito, como o mal surgiu nele? Se Deus é impecável, como o mal foi introduzido no mundo? De onde se originou o primeiro desejo de rebeldia em Satanás? Como os demais anjos, Satanás foi criado por Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, conforme descrito em João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A existência de todas as criaturas é devida a Deus. Nada no universo existe sem ele. Deus, sendo perfeito, criou tudo de forma impecável, incluindo Lúcifer, o anjo que se tornaria Satanás. No entanto, tanto a humanidade quanto alguns anjos se corromperam, incluindo Satanás. A queda de Satanás é um dos eventos mais intrigantes e cruciais para entendermos a origem do mal. Para explorarmos isso, devemos examinar o que os profetas Isaías e Ezequiel revelaram sobre a ascensão e queda deste ser celestial, a perfeição e a queda de Lúcifer. De acordo com o profeta Isaías, Satanás foi criado como um ser magnífico e radiante. Em Isaías 14:12-15, encontramos uma passagem frequentemente associada à queda de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Este trecho reflete a ambição desmedida de Satanás. Seu desejo de se elevar acima de sua posição designada foi o catalisador para sua queda. Ele queria não apenas ser um anjo glorioso, mas ocupar o lugar de Deus, governando sobre todas as coisas. Ezequiel 28:12-17 oferece um quadro ainda mais detalhado da glória original e da subsequente corrupção de Satanás. Ezequiel o descreve como estando no Éden, o jardim de Deus, coberto por pedras preciosas e repleto de sabedoria e beleza. O profeta diz que ele era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade se encontrou nele. Uma das questões mais profundas levantadas por essa narrativa é: como um ser perfeito se corrompeu? A resposta reside no livre-arbítrio, uma dádiva concedida por Deus tanto aos anjos quanto aos humanos. Embora Satanás tenha sido criado sem falhas, ele, assim como os seres humanos, tinha a capacidade de escolher entre obedecer ou se rebelar. A perfeição de sua criação não implicava em uma ausência de vontade própria. A iniquidade que foi encontrada nele surgiu quando ele permitiu que o orgulho tomasse conta de seu coração. Ezequiel 28:17 resume a queda de Satanás com clareza. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Satanás, que originalmente refletia a glória de Deus, passou a contemplar sua própria beleza e poder, esquecendo-se de que tudo isso vinha de Deus. O orgulho é frequentemente descrito como o pecado original de Satanás, a raiz de todos os seus outros pecados. Ele desejava ser como Deus, desejava a autoridade e a adoração que pertenciam apenas ao Criador. O orgulho de Satanás não apenas o levou à queda, mas também convenceu outros seres celestiais a se rebelarem junto com ele. Apocalipse 12:4 descreve que 1/3 dos anjos seguiu Satanás em sua revolta contra Deus. Esses anjos, assim como Satanás, tinham o livre-arbítrio, e sua escolha de se unirem à rebelião resultou em sua expulsão do céu. A simbologia de 1/3 das estrelas caindo do céu, como descrito em Apocalipse, reflete a vastidão do impacto dessa rebelião. Esses anjos, agora conhecidos como demônios, tornaram-se inimigos de Deus e da humanidade. Eles, assim como Satanás, estavam condenados à destruição eterna. Em Mateus 25:41, Jesus fala sobre o destino final de Satanás e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O castigo de Satanás foi selado com sua rebelião, e a partir desse ponto, ele se tornou o adversário de tudo o que é bom e santo. O impacto da queda de Satanás no mundo. Embora Satanás tenha sido criado perfeito,
Sua escolha de se rebelar contra Deus trouxe o mal ao mundo. Sua queda foi um ponto de virada na história cósmica. A tentação de Adão e Eva em Gênesis 3 é o primeiro registro de Satanás agindo contra a humanidade. Ele, agora o pai da mentira, João 8,44, usou a mesma tática que o levou à queda, o engano. Ele tentou Eva com a promessa de que ela poderia ser como Deus, alimentando seu orgulho e desejo por conhecimento proibido. O mal que Satanás introduziu no mundo não se limitou apenas a si mesmo e aos anjos caídos, mas afetou diretamente a criação de Deus. A humanidade, que havia sido criada à imagem de Deus, também se corrompeu através da desobediência. A partir desse momento, a morte, a dor e o sofrimento entraram na experiência humana. O orgulho de Satanás serve como uma advertência para todos nós. Jesus enfatizou a importância da humildade quando falou sobre a queda de Satanás em Lucas 10:18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele disse isso em resposta ao orgulho que começou a se manifestar nos 70 discípulos, que ao retornarem de sua missão evangelística, se alegraram com o poder que tinham sobre os demônios. Jesus usou a queda de Satanás como um lembrete de que o orgulho excessivo é perigoso e pode levar à destruição. O orgulho é uma armadilha sutil que pode levar até os mais santos a se desviarem de seu propósito. É um pecado que cresce lentamente e muitas vezes sem que a pessoa perceba. Satanás, criado como um querubim glorioso, caiu por causa da exaltação de si mesmo. Ele perdeu a santidade que uma vez possuía ao colocar seu ego acima de Deus. A mensagem para a humanidade é clara. Devemos ser vigilantes contra o orgulho e sempre lembrar que todas as boas dádivas vêm de Deus e não de nós mesmos. Conclusão: o propósito de Deus. Embora a Bíblia descreva a origem do mal em Satanás, ela também reafirma que Deus continua sendo absolutamente justo e perfeito. Em Tiago 1,13, lemos: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O mal é fruto da escolha das criaturas, não do Criador. Satanás, ao escolher o orgulho e a rebelião, trouxe o mal ao universo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, usou essa rebelião como parte de seu plano redentor. A história de Satanás serve como um lembrete poderoso de que o mal, embora real, não pode triunfar sobre o bem. E no final, o destino de Satanás é a derrota definitiva, como prometido nas Escrituras. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Queremos saber, qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Comente aqui embaixo e ajude a construir o conteúdo do nosso canal.